Saravá para que é de Saravá? Nessa orientação, o alerta vai para cada um de vós. Ligados ao quê? A um acontecimento que vem se tornando cada vez maior. Cada vez vem atingindo um maior número de pessoas. Se trata do quê? Se trata de procedimentos ligados ao oferecer pessoas inocentes como moeda de troca para espíritos trevosos. Isso é de suma importância. Vós tem que fazer ali uma atenção plena para aquilo que eu vou explanar no decorrer dessa orientação, para que vós entenda a coisa e a gravidade do que isso implica. Agora, dentro de âmbitos ligados à espiritualidade, estamos falando, obviamente, de quais condições? Estamos falando de condições como terreiros de Umbanda, terreiros de Quimbanda, barracões de Candomblé, tendas kardecistas, mas não só ligado a religiões consideradas em cima da terra espiritualistas, mas falamos também a respeito de religiões como budismo, hinduísmo, enfim, muitas religiões, e não só religiões, mas também sociedades secretas. Quero deixar bem claro, logo ao início, que quando eu estou mencionando a respeito de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, de hinduísmo, de budismo, de catolicismo, não importa o que seja, não estou jogando todos dentro de um saco. Não, isso não é generalizado, mas está ocorrendo em uma condição muito substancial. Isso significa o quê? Significa que uma boa parte estão se valendo desses procedimentos que eu irei explanar, certo? Para tirarem proveitos próprios. Estou dizendo logo ao início para que depois alguém não venha dizer: olha, o Marabô estava descendo lá o cacete em cima disso, em cima daquilo, aquilo outro. Não, eu estou dizendo, como sempre dizemos aqui, que não só no que se trata situações ligadas à religiosidade, à espiritualidade, assim também como em profissões que vós utilizam para ganhar pão, existem aqueles que são profissionais de verdade, existem aqueles que não estão nem aí para a coisa, que é uma maioria, certo? Muito bem, vamos lá entender essa situação. Já dissemos aqui, muitas das vezes, nas orientações, que certos locais, certos ambientes, que tem como fachada nome de terreiros de Umbanda, tem como fachada nomes de centros de Quimbanda, centros espíritas, barracões de Candomblé, enfim, igrejas e tudo mais, que existe ali aquela condição de que a cada 10, 8 está ligado às forças das trevas. Mesmo, mas e a entidade que está lá? A entidade que está lá são espíritos trevosos, exímios imitadores, que estão ali com finalidade de poder levar tudo e todos a qualquer custo para o abismo, para o lado deles. Fazendo com isso, as pessoas que são arrastadas por essas correntes, por essas forças, acabam o quê? Sucumbindo, tendo da própria vida um verdadeiro inferno. Mesmo encarnado, desencarnado a coisa depois piora, certo? Mesmo pessoas inocentes. Por isso o Tranca-Ruas iniciou essa orientação
com a finalidade de poder levar, principalmente a quem não tem fundamentação de fato e de verdade, as condições de que, mesmo em um estado leigo, vós consiga discernir, quando vós chega em um determinado ambiente, se aquilo serve para vós ou vós segue adiante. Até que vós encontre um lugar correto, um local confiável, um lugar que vós possa entregar de bandeja aquilo que é a sua vida e a vida daqueles que te rodeiam com segurança. Vamos lá, o que está acontecendo? Já falamos bastante, a nível quase de exaustão, a respeito das consequências de locais que trabalham com amarração, locais que trabalham com todo tipo de trabalho de destruição, desmantelar casamentos, famílias, vingança, trabalhos de vingança, trabalhos inclusive para poder ali tirar a vida de semelhantes, utilizando do quê? De magia negativa, mais conhecida por vós por magia negra. Lembrando só para evidenciar que a magia com priori, ela não é negra, nem magia branca, não, existe simplesmente magia. Mas essa magia, para quem adquire certo conhecimento, e o operador desequilibrado, desorientado, privo de fundamentos, acaba negativando o que ele está executando. Então, a culpa não é da magia, a culpa, se podemos dizer que exista uma culpa, mas sim, melhor dizer, um termo mais adequado seria a responsabilidade, não é da magia, mas sim daquele que a executa. É como uma faca que vós tenha em casa. Ela serve para cortar o pão, para cortar a carne, para cortar um pedaço de corda, para fatiar um queijo. Mas a mesma faca na mão de um desequilibrado pode tirar a vida de um semelhante. Então, o que acontece? Essas pessoas que estão envolvidos com todo o sortilégio de trabalhos negativos, de amarração, trabalhos, né, pesados, de matança, de tudo enquanto é coisa, trabalhando com todo tipo de ritualística pesada, muitas das vezes trabalhando até com necromantismo, voodoos e tudo mais. Essas pessoas, no caso médiums, ou supostos magos, magistas, como vós queira chamar, o responsável lá que está executando esse tipo de procedimento. Essas pessoas têm a vida lascada. Eles podem estar ali com o pescoço pendurado, curvado, né, com o peso das correntes de ouro que estão ali no pescoço, o bolso pode estar caindo dinheiro, mas a vida dessas pessoas é um caos. Eles dizem ser muito evoluídos espiritualmente, dizem ser muito poderosos, mas a contraparte, que é a material, está arruinada, está lascada. É discórdia em relacionamento afetivo, é discórdia e atrito com filhos, né? É passar dificuldade, é saúde abalada, saúde já comprometida de diversas maneiras. Então, o que acontece? Aonde está o perigo nisso? Fora aquilo que já falamos dos perigos, né? Que as pessoas são iludidas, que boa parte de pessoas como vós, que possam estar ouvindo, chegam ali aquebrantados, sofridos, com as condições mais diversas que surgem no caminho de cada um de vós, ou possam ter surgido, e de repente a pessoa nessa instabilidade mental, emocional, ou ali dificultosa, ligado à falta de trabalho, à falta de sustento, a perda de relacionamento, então a pessoa chega ali completamente desequilibrada, mais do que já esteja.
E daí tem de frente aquilo que seria uma suposta entidade ou um suposto magista que estaria em uma condição superior a ele para poder lhe orientar. Isso é o que acontece de toda hora e todo momento em cima da Terra. Muito bem, isso é chegar e entregar a vida de bandeja na mão de alguém. Então tem já esses perigos, mas fora esses perigos, existe um perigo maior. Podemos usar o termo diabólico. Talvez o termo mais adequado seja esse, diabólico, que está acontecendo. O que está acontecendo, seu Marabô? Está acontecendo a seguinte coisa. Então, esses magistas, esses supostos pais e mães de santo, esses supostos ou supostas babalorixás, magos, tá? Temos padres, temos pastores, temos ali uma série de responsáveis, dirigentes espirituais, se vós quiser chamar dessa forma. Não todos, obviamente, é um bom número sim, né? Estamos ali uns 60% no aqui e agora, que estão utilizando desse procedimento. Então estão com a vida travada, essas pessoas, esses magistas, esses que eu acabei de dizer ainda agora, devido aos atos que vêm cumprindo, do que? De atos levianos, atos obscenos, atos de manipulação, de mistificação, de todo tipo de coisa, eles veem também o que? Eles estão sendo consumidos por esses espíritos trevosos também, que o fazem sentir-se poderosos, fazem sentir-se ali acima dos demais semelhantes, e com isso, distraídos com vaidade e orgulho, eles não percebem que eles estão sendo também fonte de alimento para essas entidades trevosas, que são privas completamente de escrúpulos ou de ética. E acredite que esses supostos magistas, magos e tudo mais que falamos aí, eles pensam que essas entidades trevosas são como ali companheiros confiáveis nessa situação, porque boa parte tem ciência que não tem entidade de lei ali, que ali tem entidade trevosa, quiumbas, que estão se passando por entidade, mas eles não interessam, eles tapam o sol com a peneira e o que importa, é o seu pataco, é o seu dinheiro. Quando eles olham para vós, eles não veem a sua pessoa, as suas necessidades. Eles não se importam. Para eles importa e veem em vós como simplesmente uma fonte de ganho, de dinheiro. Essas pessoas, então, eles também estão sendo sugadas por essas entidades trevosas, então começa a ter graves problemas de saúde, cardiorrespiratório, mental, emocional, gastrointestinal, dores nos ossos, mesmo ainda muito novos. E fora aquilo que são os atritos, as discórdias, as desavenças constantes e cada vez mais intensas e mais graves para com suas esposas, seus esposos, seus filhos, seus parentes. É um atrito que não tem fim e cada vez isso vai se tornando maior. Então eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a entrar em um acordo, um novo acordo com essas entidades trevosas, de fazerem uma certa propaganda para atrair médiums. Olha, vós faz muito tempo que vós tem dor de cabeça e não sara, vós tem enxaqueca e não sara, vós não consegue ficar com ninguém em relacionamento amoroso,
todo mundo lhe trai, tudo vós só passa dificuldade. Então, significa que vós é médio, vós tem que se desenvolver para que vós trabalhe, incorpore, que uma vez que vós estiver ali como médio, a sua vida vai mudar. Mas isso nunca muda. Isso é uma bobagem. Já falamos aqui que uma das principais mentiras em cima da Terra é dizer que todo mundo é médio. Não, o ser humano, por ser, né, um espírito que está habitando dentro de um corpo biológico, físico, ele sim, por ser um espírito, ele pode se espiritualizar. Ele não precisa estar dentro de um terreiro, dentro de uma igreja, dentro de um templo, dentro de qualquer coisa ligada à religião, para ele se comunicar com aquele que tudo é, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. Certo? Ele não precisa, porque o templo principal é dentro de vós mesmo. Essas próprias religiões afirmam e lhe cobram a respeito disso, para vós cuidar bastante desse corpo físico, não beber demais, né? Não fumar, né? Não desperdiçar energia, não perder noite de sono, não estar ali, né, em tipo de festaiada, né, de farra, de todo tipo de farra. Por quê? Porque aqui é o templo onde habita o Espírito Santo, que no caso, em outras palavras, em outro termo, é essa centelha divina que cada um possui dentro. Essa sua divina essência. Muito bem. Então a pessoa fala, então tá bom, então eu vou começar, como eu faço para mim começar a desenvolver? Não, vai começa a vir aqui, né, segunda, terça e quinta, ou terça e quinta, ou os fins de semana, que vai começar seu desenvolvimento. Outros ali vão ser passados o quê? Para que eles estejam ali frequentando assiduamente, colaborando. Então eles são essas pessoas que chegam, eles são elogiadas, têm o ego inflado porque são especiais, porque é isso e porque é aquilo. Mas isso é só uma arapuca. Vós sabem o que é arapuca? Alguns de vós vão saber, talvez os mais novos não saibam. É uma armadilha que lá atrás, então, as pessoas montavam uma espécie de gaiola feita de madeira cruzada, tá? E daí então se deixava ela erguida com um espaço, segura como uma espécie de armadilha. E lá dentro dessa arapuca, muito bem camuflada, tem lá algo que, de acordo com o que eles queriam pegar, se é um pássaro, se é um outro animal. Então ali tinha uma comida gostosa, tinha alguma coisa ligada àquele certo animal, e quando aquele animal ia cair, é como uma ratoeira, igual o rato na ratoeira. Quando ele então pega aquela fonte de fascinação, de desejo, de alcance, então ele fica preso. Certo? Então isso está acontecendo com uma espécie de arapuca, de armadilha, de ratoeira, para as pessoas que estão inocentes, servindo de oferenda, de sacrifício para essas entidades trevosas, porque esses supostos dirigentes espirituais das mais diversas religiões, uma maioria, não são todos, vou repetir novamente. Então eles fizeram, os dirigentes, esses supostos dirigentes, fazem um acordo com essas entidades trevosas, falam, olha, vós deixe de me trazer prejuízo, eu quero estar saudável, eu quero estar equilibrado, eu quero estar bem lá, mesmo que for magisticamente iludir lá a minha companheira, o meu companheiro, tá? Dominar aquilo que seja os meus filhos através da magia, não importa, eu quero estar bem para eu aproveitar o dinheiro que eu estou ganhando. E vós, de contraparte, eu vou oferecer para vós os médios que aqui fizerem parte. Quando eu for fazer a consagração, então só eu vou saber, porque eu sou o dirigente, eu sou o pai ou a mãe de santo. Então vou fazer essa consagração e vou oferecer a vós, que daí vós vão tomar conta deles, vão poder incorporar neles, vós vão poder sugar eles, os seus familiares, os seus parentes, os amigos deles.
e vós me deixe em paz. Então eu serei a ponte que vai te fornecer muita comida. Em poucas palavras, é isso que está acontecendo. E isso é uma situação muito séria, muito grave, porque tem muitas pessoas no âmbito da holística, certo? No âmbito religioso como um todo, existem pessoas das mais diversas religiões oferecendo seguidores fiéis, pessoas que estão ali, que não sabem absolutamente o que esteja acontecendo, estão sendo oferecidos como alimento para essas forças trevosas, que têm como objetivo não uma pessoa só, mas o maior número de pessoas possíveis. E essas entidades trevosas as têm aceitado, né, de uma forma bastante evidente, bastante relevante, em passar então a se alimentar dessas demais pessoas. Então saiba que é muito provável que parte de muitos de vós que está me escutando esteja passando o que está passando devido a esse tipo de situação. Por isso que já foi ensinado para vós fazer ali procedimentos para que vós tenham ali, consiga cortar o efeito que possa ter magisticamente, não importa de que forma seja feita, das vossas informações, retratos, fotografias, números de documento, seu nome completo, seu endereço, que já falamos, né? Já foi passado para vós que muitas das vezes até donos de comércios utilizam de situações ritualísticas para manter o bom volume de vendas, de procura das suas mercadorias em seus estabelecimentos. E essa situação dentro de âmbitos de religiosidade, de religião, está acontecendo e está aumentando de uma forma muito exponencial, de uma forma muito ali evidente. Então temos essa situação, e vós agora pega e se pergunta, mas e como que nós podemos saber se estamos sendo ali, se fomos utilizados como oferta para seres das trevas se alimentarem de nós? Como que vós podem saber? É simples, como vós podem saber. Veja aquilo que é a sua situação. Sua situação tem agravado cada vez mais? Vós, a partir do momento que entrou em determinado lugar, vós está se sentindo ali fraco, sugado, exausto, destruído, as portas estão se fechando, vós está ali perdendo a saúde. Claro que estou falando isso, vós também tem que usar um pouco, um mínimo de coerência em poder identificar certas coisas, porque eu falando assim, né, quantos que estarão me ouvindo que podem estar adoentados nesse momento? Mas vós tem que levar em consideração, olha, em que estação do ano estamos? Então agora é época de gripe, agora é época de tosse, agora é época de sarampo, agora é época do quê? Se vós tem que ser coerentes, vós não pode sair desembestado, né, simplesmente ali por uma mentalização, uma procura de discernimento superficial, corrido, metendo o carro na frente dos bois, né? Então vós tem que saber discernir. Se vós é uma pessoa que está trilhando algum tipo de caminho espiritual ou alguma coisa, então vós sabe, mas então, peraí, então, como é que é essa coisa? Tudo depende do nível que vós se encontra da caminhada. Se vós está num processo de despertar, que é a quarta etapa do caminho, quando alguém escolhe esse caminho, então significa o quê? Que vós está na condição do nascer do novo ser. Então existem condições que a pessoa estará ali,
Mas isso, as pessoas que estão em um caminho, em um processo de despertar em cima da Terra hoje, são poucos. São poucos milhares em cima da Terra. Em vista de bilhões que estão encarnados, poucos milhares ao redor do mundo, certo? Que estão em um certo caminho com uma certa relevância. Então você tem que fazer atenção, tem que procurar ser coerente também. É o que dizemos, de ter ali um certo nível de ceticismo para ter um grau adequado de racionalidade e de consciência. Porque sim, essa situação é grave? Não, é gravíssima. Porque existe muita coisa envolvida nisso. As pessoas estão ali entrando simplesmente porque era assim. Então, antes, as pessoas iam, às vezes, procurar um trabalho. Eu quero que faça uma amarração lá para o homem que eu amo, para a mulher que eu amo, e não sei o quê. Muito bem, então a pessoa ia ali e acabava se envolvendo com algum espírito trevoso, e daí muitas das vezes esse espírito trevoso ia para a casa dessa pessoa e a pessoa ia sofrer processos obsessivos, que depois ia ser identificado e depois retirado dentro de um terreiro, dentro de um ambiente adequado. Só que essa situação é diferente, porque as pessoas estão dentro desses supostos lugares habituados ou capacitados para poder fazer processos desobsessivos, que não vai acontecer, muito pelo contrário, vai ter um fortalecimento, um revigorar dessa oferenda ainda. Então você tem que fazer atenção. Mas eu estou me sentindo, eu não sei mais quem sou, eu não sei mais, né? Se eu quero permanecer vivo, eu não sei, eu não consigo me lembrar, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer... Depende, é o que eu falei para vós. Que momento da sua caminhada vai se encontrar? Se vai ser uma pessoa comum, que tem um ritmo de vida absolutamente comum, e isso está acontecendo, então tem que fazer atenção, porque temos sim ali de contraparte todo aquele processo sobre o inconsciente coletivo, o inconsciente pessoal de cada um de vós, que vai fazer vós estar manifestando dualidade, e a partir de dualidade, que é a separação de coisas, vós estarão ali passando por inúmeros sofrimentos. Mas estou falando de situações muito mais empenhativas. Muito mais empenhativas em termos de sofrimento. Perdas de ente querido, né? É uma série de coisas. Animais que não suportam as cargas e desencarnam, né? Plantas ali que todas secam. As coisas que dentro das vossas casas, então, é um constante queimar de equipamentos e tudo enquanto dessas tecnologias que vós usa dentro das vossas casas. Tem que se fazer muita atenção, por quê? Porque essas entidades, elas são sorrateiras. Vós pensa que elas vão ali simplesmente virar sua vida de perna pro ar? Não vai, não. Eles vão permanecer ali caladinhos, porque o objetivo deles é devagar ter alimento para mais tempo. Por quê? Porque se eles entrarem e começarem então a lhe roubar as energias vitais, vibratórias, magnéticas e tudo mais, fora aquilo que é o que eles vêm para pegar de energias ligadas à baixa vibração, sofrimento, raiva, vingança, essas situações, então eles querem levar outra porção também. Então eles ficam ali à espreita. Quando é o momento, eles vêm e drenam o que tem que drenar de energias, de condições, de vibrações. E aí é onde as coisas começam a acontecer. E já tem várias pessoas que inclusive já desencarnaram antes do tempo previsto, né? Ou estipulado lá antes de vir aqui reencarnar, devido a essa situação desse tipo de procedimento. Então é algo muito importante, vós devem estar muito atentos, né? Façam atenção aos lugares onde vós vá. Se vós é médio, se vós está desenvolvendo,
faça o seguinte, não é que vós tem que simplesmente virar as costas. Antes de sair de casa, tem ali, né? Porque alguém, quando está em um certo caminho, ele tem ali uma afirmação, ele tem ali um contato, vamos dizer, tem mais afinidade com o seu manifestar de fé em um santo, em uma entidade, em alguma coisa. Então, tenha ali nesse seu procedimento, na sua casa, se consagre, olha, estou indo a tal lugar, eu invoco, tá, o divino Criador, eu invoco a sua lei maior, a sua justiça divina, então eu consagro o meu corpo, a minha alma, o meu espírito, as minhas substâncias, os meus líquidos, as minhas ações, as minhas intenções, as minhas reações, às forças maiores, as forças da lei e da justiça divina, para que nada, conhecido ou desconhecido, revelado ou oculto, dessa ou de outras dimensões, desse ou de outros planos, possam lhe prejudicar por meios de, né, palavras ou obras. Mas pode utilizar de procedimentos como esse que acabei de falar. Como exemplo, né? Você pode usar também, falando sobre isso, com a sua maneira de falar. E daí sim, aí vós pode ir lá, porque daí se alguém te subir lá em cima de um ponto de magia negra, que vós não tem conhecimento, vós não tem fundamentação, ou então utilizar do seu nome lá, que de repente está lá em cima do altar, ou em alguma afirmação e de repente usar esse nome para poder, né, lhe drenar energia, porque daí funciona assim, as entidades trevosas sugam sua energia vital que está no seu sangue, que é aquilo que vai fazer com que vós esteja vivo, né, por tantos anos, vai também drenar as energias ligadas aos seus órgãos, vai fazer eles estarem ali em condições de sobrecarga e vai acabar surgindo doenças das mais, né, das mais conhecidas que vós já possa ter tido contato. Seu sofrimento, sua angústia, tudo isso eles recolhem de alimento. E esses dirigentes, ou esses falsos dirigentes, esses mistificadores, esses trabalhadores encarnados, né, das forças das trevas, eles também, na ritualística, à parte, eles drenam o seu magnetismo, o seu fascínio, os seus poderes. Mas e como é feito isso? Através de ritualística, de abertura de portais, de invocações, evocações de diversas maneiras. Então, além de vós estar sendo ali roubado daquilo que são as suas energias, em todos os espectros, ainda terá ainda lá o ser encarnado que vos o colocou como oferenda de sacrifício. Quando eu falo sacrifício, não estou dizendo que exista ali o sacrifício humano. Não se trata disso. Absolutamente. Estou dizendo sobre esse sacrifício, essa oferenda espiritual, essa oferenda energética, da forma que quem está sofrendo isso não consegue identificar tão cedo, a menos que tenha fundamentos e tenha um certo nível de observação. Então temos essa condição, que vós tem que estar observando justamente isso. Porque se vós faz algum tipo de procedimento, olha, eu preciso do seu nome, eu preciso de um fio de cabelo seu, eu preciso de uma roupa sua, eu preciso de um pouco da sua saliva, alguma coisa que for, tudo que for pedido a vós, mesmo mentalmente, vós não precisa fazer essa consagração que eu dei o exemplo ainda há pouco, em voz alta, vós pode fazer mentalmente. Consagre na hora que vós estiver escrevendo o seu nome para quem pediu, consagre esse nome, porque se ele for colocado em um ponto, um portal de magia negativa, vai produzir choque para quem o esteja fazendo. Para vós não, mas para quem esteja fazendo, eles vão sofrer os desígnios da lei.
E é um procedimento de segurança, lembre-se, é as vossas vidas. Mas tem que fazer atenção sobre isso. As pessoas estão ali, sim, cheio de lacunas, cheio de perguntas a fazer sobre todo tipo de coisa, mas às vezes abandona essa condição de poder olhar para o seu próprio ser, como está essa sua caminhada. Quanto a isso, é o procedimento que vós pode fazer, e esse procedimento é muito eficaz. Se usarem o seu nome para colocar lá dentro de um sapo, dentro lá de qualquer tipo de trabalho pesado, não vai surtir efeito. Muito pelo contrário, aquelas pessoas que estiverem fazendo qualquer tipo de crueldade vão sofrer choques a respeito disso. Porque o seu nome, aquilo que for usado, está consagrado. Então passa a ter um poder em volta daquilo. Então, vós acaba não sofrendo as consequências. Porque não dá, a princípio, às vezes a pessoa fica sem jeito de querer sair de um lugar, mas veja, vós talvez fique mais sem jeito nos riscos que vós possa estar correndo. E isso está acontecendo com muita frequência, está aumentando a cada dia que passa. E as pessoas estão chamando mais pessoas para estarem ali dentro desses ambientes que tem como fachada, como se fossem terreiros, tendas kardecistas, ou mesmo lá dentro de igrejas católicas ou protestantes, ou dentro das filosofias orientais. Esse tipo de coisa acontecendo. E as pessoas chegam ali por confiança, vós confia, então abaixa a cabeça para mim. Que daí eles vão ali falar que vão fazer determinados cruzamentos do seu corpo, vós tem que, só através do conhecimento, vós vão ter a condição de avaliar essa situação. Mas onde está meu guardião que vós falou, que a gente tem um Exu, tem uma Pombogira também, aonde estão esses guardiões? Esses guardiões só podem atuar ao limite que vós ofereça para eles o devido espaço. E o devido espaço não é só dizer, olha, meu guardião, vós está no comando, faça o que for preciso. Não, isso parte das suas intenções, do seu coração, da sua alma, do seu espírito, um comprometimento para com a verdade. Certo? Então, façam atenção porque, repito, então esses falsos dirigentes de boa parte das religiões, até mesmo o gnosticismo, e tudo mais, estão muitos se valendo disso para ter em mãos o seu magnetismo, para ter em mãos as suas energias, para ter em mãos praticamente tudo. E depois boa parte de vós ainda está servindo ali como uma espécie de entrega às mãos dessas entidades pesadas. E isso não é que começou ontem, não. Isso já faz anos. Mas lá atrás eram fatos isolados. Hoje não mais. Então esses falsos magistas encontraram um meio de não serem atingidos, oferecendo outras pessoas para que elas sejam. Para que ele esteja livre, para que possa fluir, para que ele possa aproveitar. Então tem que se fazer muita atenção sobre esses aspectos. E em cima disso, vós deve tomar uma posição. E se eu estou nesse local, nesse trabalho, e eu identifiquei ali que eu estou sendo prejudicada naquele local. Muito bem, né? Quando vós for embora, então vai embora e não volte mais naquele local. É a melhor coisa a se fazer. Certo? Sempre façam atenção. Atenção naquilo que está sendo dito, atenção naquilo que está sendo orientado, atenção na postura, atenção no linguajar, atenção na educação, atenção na resiliência, atenção na verdade. Quando a entidade de lei, maior e justiça divina está em terra, então não acontece esse tipo de conversa sem fundamento ou só por especulação.
Acredito que isso seja o suficiente em falar sobre essa condição que muitos seres humanos, ali sem saber, estão sendo utilizados como matéria de oferenda. Para que boa parte de vós estão sendo oferendados ali, muitas das vezes, assim, a entidades densas, pesadas, sem escrúpulos, sem ética, sem moral. E eles não vão ali se compadecer se é uma criança ou se é um adulto, eles simplesmente fazem as investidas que tem que fazer, que eles determinam em fazer, e eles vão estar fazendo, principalmente quando vós estiverem dormindo. E daí alguém pode perguntar, mas então vós que se diz o marabô, vós também pode estar nos enganando, justamente por isso que dizemos sempre para vós em diversas orientações que se deve ter um nível de ceticismo, se deve observar a conduta, aquilo que seja a ética, aquilo que seja o caráter dessa suposta entidade ou dirigentes espirituais. Para que vós não caia em abismos, porque isso é cair em abismos, porque daí todos os choques energéticos que determinados terreiros recebem através de demandas contra outros terreiros, contra outros médios, essas energias chegam até esse representante, esse dirigente espiritual, e ele direciona, distribui essas energias para todo aquele grupo que está ali presente. Certo? Então tem que se fazer bastante atenção sobre esse aspecto. Procurar ter olhos para ver, procurar ser sensato, usar de racionalidade, não se deixe arrastar por situações momentâneas ou rápidas demais, desconfie, esteja ali não para causar atrito, mas para observar, para identificar se aquilo é realmente seguro. E dessa forma, então, vós conseguem se desvencilhar de mais essa armadilha. Agora tudo depende de uma boa intenção, reação e programação para colocar em prática o quê? Essa nova maneira de se viver, de se socializar, de estar em meio à sociedade, em meio a determinadas religiões até mesmo. Muitos estão já em situações, milhares e milhares de pessoas já estão passando isso. Mas se vós está sendo guiada, está sendo orientada por uma força espiritual, que vós percebe por intuição e por aquilo que é o sentir, as energias, se aquela é uma entidade boa ou ela é uma entidade que não tem ali compromisso com as suas responsabilidades. Muito bem, acredito que seja o suficiente, por quê? Porque depois, com o surgir de dúvidas, posteriormente podemos adentrar mais fundo de como são feitos essas ritualísticas. Mas a princípio aquilo que importa para vós é fazer essa consagração, essa invocação, a força maior, a lei e justiça divina, para que vós, e assim como os seus também, que estão à sua volta, estejam de uma forma bastante relevante protegidos. Saravá, para quem é de Saravá.